Eu quero perguntar se algum de vocês já fez essa pergunta a Deus. Por que minha vitória está demorando tanto assim? Por que está demorando tanto para você responder às minhas orações? Eu quero te ensinar dentro do capítulo 8 de Deuteronômio. Este é um dos meus capítulos favoritos na Bíblia. Isso porque Deus usou isso em um momento da minha vida quando eu realmente precisava ter algum entendimento. Sabe, a confusão é muito desagradável. É como se você já estivesse em uma situação ruim. Então, quanto mais aprender, mais confuso fica. Mas se pudermos ter algum entendimento de Deus, se soubermos por que estamos esperando, ou por que algo está demorando tanto, é muito mais fácil lidar com isso. E assim, eu espero que o capítulo 8 de Deuteronômio te ajude tanto quanto me ajudou. No versículo 1 diz: Tenham cuidado em seguir todos os mandamentos que eu estou lhe dando hoje, para que vocês possam viver e multiplicar, e possam entrar e possuir a terra que aqui o Senhor prometeu sobre juramento aos seus antepassados. A primeira coisa que eu quero dizer é que sempre que Deus te diz para fazer alguma coisa, por favor, ouça antes de seguirmos em frente. Ele está dizendo: tenha cuidado de fazer tudo o que eu disse para fazer, para que você possa viver e entrar e possuir as coisas que eu te prometi. Bem, qualquer coisa que Deus nos diga para fazer é sempre algo para o nosso benefício. Eu acho que obediência a Deus seria mais fácil se realmente acreditássemos e entendêssemos que Deus não está nos dizendo para fazer as coisas só porque quer nos ver fazer algo que é difícil ou desistir de algo que é difícil de abrir mão. Mas tudo que cada uma das coisas que Deus nos diz para fazermos ou não fazermos em sua palavra, isto é algo que vai nos beneficiar. Eu quero que você note também que Ele quer que você tenha uma vida boa. Podemos representar nossa vida como um programa de TV chamado Aprendendo a Desfrutar a Vida Diariamente, porque é exatamente isso que Deus quer que você faça. Ele quer que você desfrute sua vida, que as suas necessidades sejam atendidas. Existem mais de 7.000 promessas na Palavra de Deus, e podemos chamá-las todas as promessas aqui de nossa terra prometida. Ele está falando com os israelitas aqui, que foram trazidos para fora do Egito. Eles eram escravos lá no Egito, e talvez você tenha sido um escravo do pecado e recentemente nasceu de novo. Agora você saiu de algo e você está se movendo em direção à promessa, mas está levando muito tempo para chegar lá. Bem, eles tinham saído das amarras da escravidão no Egito e Moisés estava levando eles para a terra prometida. Mas eles tiveram que passar por um lugar chamado deserto. Podemos chamar isso de período de espera. E eu sempre digo, o começo de algo é empolgante, o fim é sempre empolgante, mas o meio, às vezes, o meio é um pouco difícil. Ele disse: Eu vou levar vocês à terra prometida. Mas eles levaram 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias. Apenas quero que entenda isso. 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias. E sabe, nós podemos rir disso, mas por quantos anos você tem lidado com o mesmo assunto, mais e mais uma vez, e continuamos achando que estamos esperando por Deus. Mas talvez, apenas talvez, seja Deus que esteja te esperando. Talvez haja algumas coisas que Deus te disse para fazer ou não fazer, e você não está obedecendo a Ele. E você vai ver aqui que é isso que estava acontecendo com os israelitas. Ele disse: Eu quero que vocês vivam, eu quero que vocês se multipliquem. Deus quer que suas necessidades sejam supridas, que você tenha tudo o que precisa e que seja o suficiente para ser uma bênção para os outros, para que vocês possam entrar e possuir a terra que o Senhor seu Deus prometeu dar a vocês. Lembre-se de como o seu Deus os levou até o fim no deserto nestes 40 anos para humilhá-los e testá-los, para saber se vocês guardariam ou não seus mandamentos. Agora, isso também é muito importante. Sabe, é fácil fazer o que Deus te pede para fazer quando tudo está acontecendo do seu jeito. Quando tudo está indo bem e quando nos sentimos bem, temos dinheiro e nossas orações são respondidas rápido e ninguém está nos criticando,
nos julgando, nossos filhos não estão dando problemas. Dessa forma, não é tão difícil obedecer a Deus e passar tempo com Ele e amá-lo. Mas quando as coisas ficam difíceis, é aí quando somos testados. Ele disse: eu te dei da maneira que te guiei. Isso não está neste capítulo, mas no outro capítulo diz que eles foram levados pelo caminho mais difícil, embora houvesse um caminho mais fácil. Sabe, então, havia uma rota muito mais curta e mais fácil do Egito para a terra prometida, mas Deus nos levou pelo caminho mais difícil, e diz que Ele fez isso porque eles não estavam prontos para a guerra. Gostaria de te esclarecer algo. Por vezes, caímos na ideia de que receber as promessas de Deus é algo simples. Imaginamos que basta ficar à espera e Deus fará tudo acontecer na nossa vida. Amém. A palavra possuir é utilizada quando Ele orienta o povo a entrar e possuir a terra. Estamos falando de você reivindicar as promessas de Deus. E note, essa palavra possuir, na língua original, significa inicialmente desalojar os ocupantes atuais. Se você conhece a Bíblia, sabe que, em detalhes, em cada um daqueles territórios que eles adentravam, os quais Deus estava entregando para eles se estabelecerem e habitarem, já existiam pessoas vivendo lá. Eram seres humanos, mas eram idólatras. Eles tiveram que inicialmente guerrear com eles e expulsá-los da terra antes que pudessem ocupá-la. Por vezes também não estamos preparados para a guerra. Nós apenas desejamos que tudo seja fácil e não queremos enfrentar dificuldades. Então pensamos: Deus diz que eu vou prosperar e Deus diz que eu vou ter sucesso. E assim, só pelo fato de eu acreditar, vai se concretizar. Mas isso não é verídico. Existem coisas que Deus nos orientará a fazer, que devem ser cumpridas para que possamos ter o que Deus deseja que nós tenhamos. Agora, a nossa salvação é pela graça e somente pela graça. Não existe nada que possamos fazer para auxiliar Deus a nos salvar. É inteiramente obra dele. Mas as promessas de Deus são um pouco diferentes. As recompensas de Deus são um pouco distintas. Elas ainda são provenientes de Deus. Elas ainda são somente pela graça de Deus. Nós não as merecemos, mas, como parceiros de Deus, temos que cooperar com Ele. Quero te questionar. Existe algo atualmente na sua vida que Deus tem te instruído a fazer ou a deixar de fazer? E se você fosse franco comigo, admitiria: eu não estou seguindo o que Ele me orientou. Tenho certeza que a maioria das pessoas teria que admitir: sim, eu consigo pensar em uma ou mais coisas. E Ele disse: eu te trouxe até aqui para te humilhar. Agora, uma pessoa humilde sempre se apoia em Deus. Uma pessoa arrogante se apoia em si mesma. Uma pessoa arrogante tenta fazer tudo acontecer por sua própria conta. Mas uma pessoa humilde sabe que só Deus pode realizar o que precisa ser feito em sua vida. Então é relevante compreendermos que, se quisermos caminhar em harmonia com Deus, se desejarmos ter a vitória mais rápido, nós temos que aprender sobre humildade. É algo maravilhoso para se aprofundar. Para te humilhar, para te testar. Deus irá nos testar. Existem diversos lugares na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, onde se fala sobre como Deus nos testa para ver se nós respeitaremos os seus mandamentos ou não. Eu te enviei nestes 40 anos para humilhar e testá-los, com o objetivo de saber o que estava em seus corações, se vocês respeitariam ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo com que passassem fome, depois os alimentando com o maná que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para ensiná-los que nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Isso é relevante. Deus os nutriu de forma sobrenatural. Eles se alimentaram com algo que ninguém tinha visto antes. Ele fazia chover do céu todas as manhãs algo que chamavam de maná, o que significa: o que é isso? E era uma substância que acabou sendo uma espécie de pão para eles. Eles só podiam pegar o suficiente para um dia. Se pegassem mais do que isso, estragava e cheirava mal. Deus deseja que confiemos nele um dia de cada vez.
Ele nunca vai te entregar um planejamento da vida toda, te mostrando tudo o que vai ocorrer. Ele deseja que você confie nele um dia de cada vez. Deixe-me questionar, no que sua fé está baseada? Talvez você queira uma promoção no trabalho, e se não conseguir, você ainda pode ser feliz e amar a Deus mesmo assim? Talvez você seja uma pessoa solteira que deseja se casar, mas isso não está ocorrendo. Não se concretiza, não se concretiza. Bem, você consegue amar a Deus independentemente de tudo isso e ser paciente, esperar por Ele? Ele disse: eu te guiei estes 40 anos no deserto para te humilhar, te testar, para ver se respeitariam ou não os meus mandamentos. Que eu amo essa parte onde ele disse: eu te alimentei com maná. Então ele diz: eu estou fazendo isso para te ensinar que nem só de pão vive o homem. Ele não deseja que nós sejamos direcionados por todas estas coisas que ele faz por nós, mas ele quer que confiemos nele como nosso pão vivo. Em outras palavras, a nossa felicidade não precisa estar atrelada às coisas.